É aquela que transforma a sociedade para que ela esteja mais preparada a lidar com os desafios que vão surgindo. O termo liderança adaptativa foi criada pelo Ronald Heifetz, que fala o seguinte: na evolução das espécies sobrevivem aquelas mais preparadas e adaptáveis à mudança. Então, adaptativa não significa que você vá se adaptar sempre ao que está acontecendo no momento, e sim é uma liderança que prepara a sociedade para que ela esteja mais adaptada às necessidades do mundo moderno. E ela é transformadora porque ela constrói o futuro. E os líderes transformadores, eles devem fazer essas 5 coisas, eu vou falar agora sobre cada uma delas. Primeiro, ele tem que identificar o chamado desafio de liderança ou desafio adaptativo, que é diferente de um desafio técnico. Um desafio técnico, ele coloca à prova a capacidade analítica dos gestores. A gente busca a solução técnica para o problema. Qual é a solução? Existe uma coisa do tal do planejador social que a gente em economia sempre usa como uma metáfora. Se houvesse um grande planejador social, o que é que ele faria? A economia é muito atrelada à busca de qual seria o ideal. E, portanto, ela dá, em geral, respostas a desafios técnicos. Uma das respostas técnicas é: nós precisamos ter independência total do Banco Central. A Lesina e Tabellini têm um paper de 20 anos já em que eles elencam lá os 14 itens que o Banco Central precisa ser independente, aos quais eles chegaram com um estudo empírico correlacionando inflação, crescimento e aqueles itens. Bom, isso é uma solução técnica. A solução adaptativa depende de cada país, depende das aspirações de cada sociedade. A solução do que significa a independência do Banco Central no Brasil, por exemplo, é diferente do que significa a independência do Banco Central nos Estados Unidos, é diferente do que significa a independência do Banco Central na Inglaterra. Se nós estamos buscando um ambiente e uma construção de instituições que tragam inflação baixa e crescimento econômico, talvez aqueles 14 itens de uma solução técnica não sejam os mais adequados. E aí a discussão não é sobre os itens, a discussão é que crenças nós precisamos mudar para que a maior parte daqueles itens seja eventualmente implementada. Que crenças, que mecanismos, que instituições nós precisamos construir, que normas culturais nós estamos, que grupos de interesse, como é que nós construímos uma visão e vamos promover transformações que levem a um arcabouço institucional mais adequado para lutar contra a inflação e a favor do crescimento. Quais são os verdadeiros desafios por detrás da independência eventual do Banco Central? O que nós vamos construir? Esses desafios adaptativos são a primeira parte de um modelo de liderança. Um líder tem que entender quais são esses desafios adaptativos. Nós já participamos de várias reformas que não caminharam. Em geral, é porque muitas vezes a gente confunde desafio técnico, a melhor solução, com desafio adaptativo. Que crenças, que grupos, que riscos nós queremos correr. Segundo, o líder tem que criar e comunicar uma visão. Anteontem me mandaram um link para o YouTube do Roda Viva do Roberto Campos. Um dos entrevistadores ali na Roda Viva, né, era o Marco Aurélio Garcia, havia outras pessoas que hoje, inclusive, estão no governo. Acompanhar o papel que Roberto Campos, que Sérgio Mota e alguns outros tiveram no processo de desestatização da economia brasileira, no processo de reformas que trouxeram grandes avanços hoje, é uma aula de liderança. É uma aula de o que é você ter uma visão coerente, uma visão íntegra e persistir comunicando aquela visão e engajando as pessoas numa visão transformadora. Para construir uma visão, um líder precisa olhar todas as forças e grupos que existem, ele precisa, acima de tudo, ter valores sólidos, porque uma das características de um líder transformador é a autenticidade. Um líder transformador ele precisa ser autêntico, senão ele não é íntegro e não gera confiança. Então ele precisa ter valores sólidos, crenças das quais ele não pode abrir mão, ainda que corra o risco de perder a próxima eleição. E além desses valores, ele precisa ter uma visão clara sobre o que precisa ser alterado no modelo mental das pessoas, que experiências ele precisa gerar
para engajar e criar um momento. Ele precisa entender, ter sensibilidade emocional para ver aquilo que vai motivar as pessoas para fazer coisas diferentes, aquilo que vai baixar o custo da transformação e aumentar o benefício esperado das pessoas da transformação. Depois de criar e comunicar uma visão, um líder precisa ter uma equipe sólida. Um exemplo, que a gente até escreveu um caso sobre isso, é o exemplo do ex-governador Aécio Neves, quando criou uma equipe com vários atores. Ele tinha lá o Wilson Brumer, por exemplo, que tinha um papel fundamental. Ele tinha uma Anastasia, professor, gestor. Ele tinha pessoas com sensibilidade política. Ele mesmo, talvez tivesse maior sensibilidade política. E ele foi equilibrando a equipe com vários atores. Técnicos no lugar da técnica, políticos no lugar da política, comunicadores no lugar da comunicação. E além de construir uma equipe com vários atores complementares, um líder precisa garantir que os processos de tomada de decisão estejam alinhados com a direção, ele precisa gerenciar o conflito, ele precisa controlar a temperatura, evitar que a temperatura suba muito ou também que ela fique muito baixa, que isso não gera transformação. Ele precisa conhecer bem a equipe, se comunicar muito bem a equipe e precisa garantir a diversidade, como eu falei, com princípios operacionais que alinhem as diversas opiniões na direção única de implementar uma determinada visão.